Caros amigos espalhados em todo o país, eu converso hoje com um autor, um arquiteto, que fez um livro, agora em inglês, lançado muito recentemente, sobre a maravilha que é o Cristo do Corcovado, especialmente a partir da maravilha que é considerada uma das 7 do mundo. Converso com muito prazer com o arquiteto Jorge Cévola. Ao lado dele, Haroldo Araújo, integrante da Associação Comercial do Rio de Janeiro e um publicitário notável que tem muita, especialmente, participação pela eleição do Cristo como uma das 7 maravilhas do mundo. Meu caro Jorge Cévola, que alegria tê-lo aqui. E de imediato eu mostro a capa do seu belo livro, Corcovado, A Conquista da Montanha de Deus. E agora é uma edição em inglês, né? É Corcovado, The Conquest of God's Mountain. Não é isso? É um belo título, antes de qualquer coisa, o registro. Eu gostei muito desse título e resolvi mantê-lo na edição em inglês. Porque eu publiquei a primeira edição desse livro quando eu era assessor do prefeito Luiz Paulo Conde, em 1997, já tem mais de 12 anos. Naquele tempo, eu tinha trabalhado antes na diretoria da Estrada de Ferro do Corcovado e juntei dados, informações, documentos, uma série de coisas, inclusive pessoas que me contaram fatos muito antigos, já esquecidos, e ouvidos de outras pessoas mais antigas ainda, que até já tinham morrido. E eu fui juntando informações, ao mesmo tempo que eu trabalhava na Estrada de Ferro do Corcovado, como assessor da diretoria, depois como diretor comercial e como diretor técnico. Eu fui juntando todas essas informações e escrevi um livro que publiquei em 97, então, com o prefácio do prefeito Conde. E o livro teve muito sucesso porque publicava assuntos e informações sobre o Corcovado, sobre a Estrada de Ferro, sobre o monumento ao Cristo Redentor, que ninguém sabia, que ninguém se lembrava. Muitas coisas eram apresentadas pela primeira vez, coisas que eu descobri fazendo pesquisas assim, até procurando jornais de 100 anos atrás, coisas assim. Não, é verdade. A memória no Brasil, nós sabemos disso e insistimos neste programa. Por isso é muito tênue, quando às vezes inexistentemente nula, o que é uma grande justiça para muitos eventos e para muitas configurações importantes, não é verdade? Sem dúvida, a gente precisa evitar que as coisas desapareçam no esquecimento, né? Porque o Brasil é um país interessantíssimo, tem uma história peculiar, diferente. O Brasil, basta dizer que de toda a América, o Brasil é o único país que teve uma monarquia funcionando. Nenhum outro país teve imperadores. Então, aí, por exemplo, começa a história do Corcovado, contando como foi feita a Estrada de Ferro Corcovado no tempo do imperador Pedro II. Mas a primeira pessoa que chegou lá no alto do Corcovado, que a história registra, foi um rapazinho, no início do século XIX, que depois ele foi o imperador Pedro I e proclamou a independência do Brasil. Tudo isso está no meu livro. Tudo isso no livro. Especialmente o livro é importante, e esta entrevista também, ao começo de 2009, porque é o primeiro livro, isso é uma revelação que vocês têm que saber. É o primeiro livro publicado para e pela homenagem, referência ao nosso Cristo Redentor do Corcovado, depois da eleição. Não é verdade, Haroldo Araújo? A eleição foi um grande momento para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida, Ricardo. E, inclusive, eu costumo dizer que o livro do Jorge Cévola vai de A a Z. Ele começa desde o momento que um padre sonhou em um dia ter um monumento, uma estátua lá no alto daquele morro. E aquilo foi se transformando depois na construção do Cristo, com toda uma história magnífica, que o livro conta melhor do que ninguém. E, vamos nos dizer, é quando o Cristo foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo. Algo que para todos nós é da maior importância. Agora, essa eleição realmente movimentou a cidade do Rio de Janeiro, movimentou o país, e dela teve uma importância muito grande o nosso entrevistado também, Haroldo Araújo. Vamos recordar, porque essa eleição está também muito definida e pela primeira vez em livro neste recém-lançado volume do nosso Jorge. Eu conto tudo o que foi feito pela eleição do Cristo e mostro o esforço extraordinário que o Haroldo desenvolveu, não só planejando, como organizando e realizando toda essa campanha publicitária e canalizando os esforços e conseguindo patrocínio, de tal forma que ele dirigiu tudo, organizou tudo, mobilizou todas as forças que contribuíram para eleger o Cristo.
que me deu a alegria de ganhar o maior prêmio da publicidade, que é o Grand Prix, algo especial. Não é por fazer um anúncio ou por fazer um plano de relações públicas, foi, na verdade, uma mobilização. Nós conseguimos reunir o empresariado, a Igreja Católica e o trade turístico. Quanto ao empresariado, a nós que somos da Associação Comercial, temos que respeitar a força e o apoio do empresariado. Nós tivemos no presidente Olavo Monteiro de Carvalho, no presidente do Conselho Superior, Humberto Mota, e no grande benemérito, que é o presidente agora da Bradesco, que deram um esforço total. O Luiz Trabuco, Luiz Carlos Trabuco. Luiz Carlos Trabuco. E tivemos a própria do Frido Humberto. Então foi um apoio global e, naturalmente, a coisa se transformou numa realidade, num apoio geral do Brasil querendo eleger o Cristo. Foi o que ocorreu. É verdade. Então, toda essa história, pela primeira vez, e é a razão desse programa, pela primeira vez agora em livro, a história da eleição do esforço, que foi fazer-se do Cristo Redentor, do monumental momento, que é realmente para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo, um Cristo de braços abertos, plantado na montanha mais sedutora do Rio de Janeiro, cercado por tantas outras belas montanhas. É muito bonito esse livro, especialmente pela referência ao Cristo, à montanha e usar o landscape, ou seja, toda a situação geográfica tão privilegiada do Rio de Janeiro. E o livro conta coisas interessantíssimas, por exemplo, não é porque eu escrevi, mas porque a história do Cristo e do Corcovado, do trenzinho, é muito interessante. Por exemplo, eu queria mostrar aqui, porque vocês sabem que este ano, 2009, é considerado o ano da França no Brasil. Mas 2005 foi o ano do Brasil na França. É verdade. E uma coisa que foi feita em Paris foi uma projeção, uma ideia de uma artista chamada Agnès Vinter. Ela iluminou o Cristo de azul 2 vezes aqui e depois ela conseguiu, no ano do Brasil na França, fazer uma projeção da imagem azul do Cristo sobre a fachada da Catedral de Notre Dame, uma catedral que já existia muito antes da descoberta do Brasil. E eu queria até mostrar para vocês, aqui na segunda capa, não sei se dá para mostrar. Vamos pegar aqui, vamos tentar aqui. É o Cristo em azul. É o Cristo em azul sobre a Catedral de Notre Dame. Quer dizer, é uma série de outras coisas aí no meu livro, muito interessantes. Por exemplo, aqui na última capa, nós temos os 3 trenzinhos. O trenzinho do tempo do Imperador Pedro II, o trenzinho elétrico do tempo da Light e o trem que funciona agora. Quer dizer, essa história dos 3 trenzinhos ocupa 124 anos da história do Brasil, desde 1884.